Olá, voltei. Vamos continuar para nós não perdermos o nosso pique? Simbora, material. Haverá crase antes de numerais que expressem horas exatas. Então, vamos ver? Todos chegaram, olha aí, às 9 horas e 30 minutos, hora exata. Às 8 horas, ele chegou e somente às 10 horas começou a aula. As horas, então, sendo exatas, a crase é obrigatória. Porém, se houver indeterminação para as horas, não haverá a crase. Perceba, a mãe o esperava às 8 horas. Então, eu tenho a crase aqui, porque a minha unidade que indica a hora é exata. Não é? Então, a mãe o esperava às 8 horas. Mas ele só chegou, olha agora, após às 22 horas. Então, se ela diz após as 22 horas, ela não me deu o valor do horário com exatidão. Então, não havendo as horas exatas, ou seja, havendo indeterminação para as horas, o acento grave é, então, proibido. Tá certo? Vamos lá. Nas correlações, vamos marcar? Nas correlações, o que determinará a existência ou não do acento grave será a presença de um artigo antecedendo cada termo da correlação. Aí você diz, professor, não entendi, foi nada. Vou explicar, isso aqui é muito facilzinho. Olha só. Quando ele fala em correlação, ele diz o seguinte, se aqui é uma preposição, aqui será uma preposição também, tá? Portanto, preposição, não há o acento grave. Se aqui eu tenho preposição mais artigo, é porque aqui eu também terei preposição mais artigo, o que ocasiona o emprego correto da crase. Então, de a sem crase, das, as com crase, ok? Se o termo regente exigir a preposição a, sempre haverá o acento diante de nomes locativos. Esses nomes locativos são nomes de países, são nomes de continentes, são nomes de algumas cidades. Por que algumas cidades? Por que países? Por que continentes? Alguns. Porque haverá aquele que não aceitará o artigo, tá certo? Então, haverá uma possibilidade de eu ter um termo regente me exigindo a preposição a, mas o termo regido, mesmo sendo o nome locativo, não admite o artigo. Se não aceita o artigo, não haverá o acento grave. Então, na prática, como isso fica? No próximo ano, faremos uma excursão, olha aí, à Argentina, né? Quando ele chegou à Itália, imediatamente ligou para a mãe. Professora, eu sempre erro isso. Ah, deixa eu marcar logo aqui abaixo. Você foi à Bahia? Não, mas já foi a Teresina, no Piauí, não foi? Então, olha só. Vamos utilizar aqui uma construçãozinha que facilita o nosso emprego. Então, olha só. Vinda, crasear. Vinde, crase para quê? Não é assim? Vinda, crasear. Vinde, crase para quê? Na prática, olha só, no próximo ano faremos uma excursão à Argentina. Então, eu posso fazer numa boa isso aqui, ó. Vim da Argentina. Se eu vim da, crasear. Quando ele chegou à Itália, imediatamente ligou para a mãe. Vim da, crasear. Ele foi à Bahia, ele veio da Bahia, vindar, crasear. Não, mas já foi a Teresina. Vinde, Teresina. Crase para quê? Tá certo? Então, vamos lá. Observação. Nunca mais eu fui a Roma. Percebam. Vindar, crasear, vinde, crase para quê? Então, eu digo que eu vim
de Roma. Ora, se eu digo que eu vim de Roma, é porque Roma é uma palavra feminina, mas que não admite o artigo, tá? Se não admite artigo, esse a é somente uma preposição. Nunca mais eu fui a Roma. Aí vem um detalhe. Por que agora Roma, a Roma, esse a que acompanha Roma está com a crase? Porque eu tenho a presença do determinante, tá certo? Então, o determinante permite que você utilize a crase. Havendo determinante, crase. Sem determinante, sem crase. Olha só. Vocês conhecem Olinda? Terrinha boa, Olinda. Então, quando eu digo assim, vou a Olinda, quem vai, vai a. Emprega-se a preposição. Sendo que Olinda é uma palavra feminina que não admite a crase, tá certo? Então, vou a Olinda, vim de Olinda, perceberam? Vim de, crase para quê? Não é assim? Agora, se eu disser, vou a Olinda dos Caetés, eu agora apliquei um determinante. Então, com determinante, a crase automaticamente vai aparecer no a que acompanha a Olinda, tá certo? Vamos embora, material. Casos facultativos. Então, o que é um caso facultativo de crase? É aquele que me diz o seguinte, se eu uso, bem. Se eu não uso, bem. São, então, casos, deixa eu só corrigir, opcionais, não é? Se eu usar está certo, se eu não usar está certo também. Então, para a gramática normativa, são 3 os casos de crase opcional. Então, o primeiro diz assim, diante de pronomes possessivos, olha agora, meninos, adjetivo, não é? Então, diante de pronomes possessivos adjetivos, quando o termo exigir, quando o termo regente exigir a preposição a, então será opcional quanto ao termo regido. Presta bem atenção. Ele desistiu de viajar devido, olha só, a sua doença. Aqui eu tenho a presença do meu pronome, olha só. Sendo que o meu pronome está acompanhado pelo substantivo. Isso quer dizer que esse pronome exerce a função agora de pronome adjetivo. Então, o que é que diz a regra? Se eu quiser utilizar a crase, como aqui está, está certo. Se eu não quiser utilizar, está certo também. Ambas as construções estão corretas. Jamais ele fez referências. Quem faz referência a, não é? Mais uma vez, eu tenho o pronome acompanhando o substantivo, está aqui. Mais uma vez, o meu pronome exerce sua função de adjetivo, então a crase é opcional. Vamos lá? Diante da palavra, que é uma preposição, né? Então, diante da preposição até, uma vez que esta preposição pode aparecer sob a forma da locução até a. Gente, presta bem atenção quanto a isso, tá? Olha só, eu digo assim, emocionado ele se comoveu, tá aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Então, emocionado, ele se comoveu até as lágrimas, tá certo? Então, é opcional porque este até, olha só, me traz subentendida essa preposiçãozinha aqui também, porque é uma locução, tá? Então, eu posso dizer que emocionado, ele se comoveu até as lágrimas e não utilizo o emprego aí do acento grave, não é? Mas, se eu, então, subentender a presença da preposição a, vai acontecer o processo que é exatamente a regra geral. A preposição e o a artigo ocasiona a crase. Agora, muita atenção para que você não confunda, tá? O até, por que isso? Até ou até a, as quais indicam deslocamento e movimento, eu trabalho como preposições. Então, com a palavra sendo denotativa, porque o até pode aparecer como uma palavra denotativa, então, esse até, a crase é obrigatória. Entendeu não, né? Então, olha só, na prática, presta bem atenção. Na formatura foi até a plateia. Eu posso, numa boa, fazer isso, gente. Olha só.
na formatura foi até a plateia. Então, se eu consigo aplicar essa preposição, eu tenho a forma opcional do uso quanto à crase. Eu posso não utilizar ou eu posso utilizar, numa boa. Agora, preste atenção que aqui abaixo eu já tenho que utilizar obrigatoriamente. Por que isso? Vamos marcar obrigatoriamente. Por quê? O meu até, quando me pedir uma preposição, um elemento preposicionado representado pela crase, este até tem valor de um inclusive. Veja aí, na formatura foi até a plateia e prestou homenagens à mãe, às professoras, à diretora, inclusive a zeladora. Então, o até com valor de inclusive, a crase é obrigatória. Aquele que me der ideia de movimento, de direção, deixa o emprego facultativo. Próximo caso nos diz o seguinte: diante de nomes próprios femininos, quando o termo regente exigir a preposição a, o emprego da crase também é opcional, tá certo? Por que isso? Presta bem atenção. Em alguns lugares do nosso Brasil, o emprego do artigo diante dos nomes próprios é um emprego facultativo. Por exemplo, aqui em Pernambuco nós nós chamamos a pessoa, né, pelo seu nome, óbvio, mas nós não empregamos o artigo. Então eu digo assim: Manuel irá chegar amanhã pela manhã. Então, Manuel irá chegar. Em algumas regiões do nosso Brasil, vamos dar aí uma ênfase a Alagoas, usa-se o emprego do artigo. Então, o Manuel irá chegar amanhã pela manhã. Perceberam isso? Por quê? Em alguns estados, esse emprego do artigo denota familiaridade, denota afeição, tá bom? Então, ele é opcional. Na prática, como isso fica? Vamos lá. Deixa eu só terminar de ler, né? Como se sabe, os nomes de pessoas na língua portuguesa podem ou não vir antecedidos de um artigo. A colocação do artigo denota afetividade, proximidade ou intimidade, né? Afeto, proximidade, etc. Em seu discurso, ele fez referência a Joana, com ou sem o acento grave. Se eu opto por não usar, está certo. Se eu opto em usar, está certo também. A Fernanda, deixo minha gratidão por tudo. Olha só, eu deixo algo a alguém. Como este a alguém já é o nome da pessoa, então é opcional o emprego da crase. Continuando, vamos lá. Casos proibidos do emprego indicativo, né, da crase aí. Então, diante de verbos, eu não posso usar crase. Percebam, todos ficaram a observar. Eu tenho aqui a presença do verbo no infinitivo, então esse a é apenas preposição, não acontece o emprego da crase. Em substantivos masculinos, também não há a presença da crase, não é? Então, o quadro foi pintado a óleo. Então, note aí que óleo aqui é meu substantivo. Então, masculino, esse a é somente preposição. Vamos marcar aqui o verbo, esse a é somente preposição. Antes do artigo indefinido uma, eu também não posso utilizar a crase. Aí você diz assim: mas professora, o a mais artigo não ocasiona? Tá, mas o artigo tem que ser o artigo definido, tá certo? Indefinido é proibido. Eles chegaram a uma cidadezinha do interior de Pernambuco. Esse a que aqui está é a preposição exigida pelo termo regente. Lembra, só haverá a crase se o artigo for definido. Indefinido não, tá certo? Também nós não usaremos o emprego da crase se eu tiver um a no singular, que é a preposição, e uma palavra feminina no plural. Não ocorre o sinal grave. Perceba, raramente ele vai a festas e a reuniões. Então, este a, que aqui aparece, pertence ao termo regente. Quem vai, vai a, tá certo? Como ele está
no singular e a palavra feminina está no plural, a crase fará mal. Então, eu não posso utilizar a crase, tá certo? É proibido. Entre palavras repetidas, isso aqui é muito importante, entre palavras repetidas que formam uma locução. Eu costumo dizer o seguinte, entre palavras repetidas que formam um complemento. Por que isso? Quando eu digo formam um complemento, é porque estas palavras repetidas me servirão como resposta para um termo regente. As duas. Vejam, tomou o remédio como? Como foi que ele tomou o remédio? Gota a gota. Então, eu tenho as duas palavras formando apenas um complemento. Por que isso? Vou puxar aqui abaixo, olha só. Vou puxar para aqui para você me entender. Olha só. Dei vida à vida. Eu tenho as palavras repetidas. Porém, as palavras repetidas não formam uma locução, ou seja, não formam um complemento. Quem dá algo a algo ou a alguém. Então, dei o quê? Vida a quê? A vida. Então, esse A aqui tem que trazer a crase. Por quê? Porque eu tenho palavras repetidas formando complementos diferentes. Perceberam? É isso. Então, muito cuidado, tá certo? Próxima questão, o que é que ela nos diz? Vamos lá. Não há crase diante da palavra casa, exceto se esta palavra vier especificada por um adjetivo, por uma locução adjetiva ou por uma oração adjetiva. Na prática, como isso fica, presta bem atenção. Voltei a casa correndo. Quando eu digo que eu voltei a casa, gente, essa casa é minha. Não havendo determinante, a crase é proibida. Agora, ele se dirigiu, preste atenção, à velha casa de seus avós. Aqui eu tenho a palavra casa, que aqui está, tenho velha, que é o meu adjetivo, e tenho de seus avós, que é minha locução adjetiva. O que isso quer dizer? A palavra casa se encontra determinada. Havendo, então, a determinação ou determinante, né? A crase é obrigatória. Amanhã irei a casa, olha, que me será dada por herança. Eu agora tenho a palavra casa determinada por uma oração adjetiva. Portanto, mais uma vez, o emprego da crase é obrigatório, tá certo? Cuidado com isso. Outra coisa que vale a pena ressaltar, olha só, lembra daquela historinha da troca da palavra feminina pela masculina? Né? Então, se aparecer ao, crase. Se aparecer o, sem crase. Não é assim? Sendo que esta regra básica não serve para a palavra casa, tá certo? Para a palavra casa, não pode. Continuando. Não há crase diante da palavra terra, quando esta palavra me der oposição a bordo. Se estiver especificada, então haverá crase. Na prática, eles voltaram à terra completamente exaustos. Então, essa palavra aqui, palavra terra, tem sentido de bordo, né? Sentido de oposição a bordo, melhor dizendo. Então, não haverá crase. Mas aí, quando eu digo, nós voltamos à terra, olha o determinante, de seus avós, havendo determinante, a crase é obrigatória. Outra coisa, com a palavra terra, no sentido de planeta, também a crase será obrigatória. Então, o
astronauta regressou à Terra. Olha aí, Terra aqui está no sentido de planeta. Crase obrigatória. Uma observação interessante é a seguinte: quando a palavra terra, passei demais. Quando a palavra terra tiver sentido de chão, de solo, a crase é obrigatória, tá certo, gente? Então, preste atenção. Nunca jogue lixo à terra, ou seja, no chão. Então, a crase, terra aqui está no sentido de chão, né? Está no sentido de solo. Então, é obrigatório. É obrigatória. Os agricultores sempre lançam ao solo suas esperanças. Então, mais uma vez, no sentido de terra, terra no sentido de chão, né? No sentido de solo, é obrigatório o emprego da crase. Continuando, vamos lá. Algumas considerações finais. Então, quais são? Muita atenção, porque a locução verbal à distância é empregada sem o acento grave. Preste atenção. Fiz um curso de mestrado, olha aí, à distância. Não empreguei o acento grave. Mas, se a expressão à distância estiver especificada, então, obrigatoriamente ocorrerá o acento grave. Preste atenção, homens trabalhando à distância de, olha aí, 100 metros. O emprego, então, é obrigatório. Perceba que a palavra distância trouxe aqui um elemento que a especifica. Continuando, vamos lá. Algumas vezes, o acento grave é usado devido a algumas construções semânticas. Vejam só, quando eu digo que João cheirava, vamos marcar, João cheirava a gasolina, perceba que esse A está sem a crase. Então, quando eu digo que ele cheirava a gasolina, então ele inalava. Não é assim? A gasolina, ele sorvia a gasolina. A partir do momento em que eu ponho o acento grave, João cheirava a gasolina, eu estou dizendo a você o modo que João cheirava. Então, ele exalava o cheiro da gasolina. O emprego da crase, então, aqui foi utilizado exatamente devido à relação de sentido. Vendeu à vista. Aqui nós já falamos, né? Quando eu digo que ele vendeu à vista, ele vendeu os olhos, a córnea, tá? Melhor dizendo. Mas quando eu digo que vendeu à vista, é a forma como houve a venda. Então, é o modo, né? A forma, modo. Neste local se mata a fome. Preste atenção. Nesse local se mata a fome. E abaixo eu digo, neste local se mata a fome. Perceberam a relação semântica? Neste local, sem a crase, não é? Então, se mata a fome. Eu vou me alimentar, não é? Vou me alimentar, eu estou com fome. Eu vou me alimentar, fazendo com que minha fome morra. Agora, quando eu digo neste local se mata a fome, é o modo que se mata alguém. Ou seja, eu vou deixar essa pessoa sem comida, não é? Esperando a comida, essa comida não vai chegar e ele irá morrer de fome. Nesse local se mata a fome. Ou seja, irei matar alguém de fome. É o modo como essa pessoa morre. Então, o emprego aí do acento grave é exatamente devido às relações de construção semânticas, tá certo? No mais, é você lembrar sempre, crase é regência. Só pode existir a presença de um acento grave com a preposição a artigo. Aí você diz assim, professor, e se me aparecer outra preposição, com outra preposição, a não ser a locução até a, aí tudo bem. Mas se for desde, se for contra, se for com,
não pode utilizar a crase. Lembra, se utilizar uma preposição errada, erra a regência. Crase é regência. No mais, trabalhando os exercícios e fechando a prova. Até a próxima aula.